tarde, obrigado a todos. Eu queria fazer um agradecimento, vou começar a fazer o inverso, que vou agradecer a todos que contribuíram com essa pesquisa, né, realizada na parceria entre o CRISP e o Psilax. Então nós fizemos em termos de agrupamento aqui, o pessoal mais da sociologia com a psicanálise, mas também trabalhando um pouco o pessoal da educação, da geografia, da PUC, da psicanálise também na PUC, e um agradecimento especial ao IEAT, né, por essa oportunidade. Uma colinha que eu fiz aqui, a gente ao longo dessa execução dessa pesquisa, que junto comigo tem a professora Andréa Guerra, a professora Jaqueline, o Frederico, o Marcelo, o Ricardo, a gente teve aproximadamente 50 encontros realizados lá próximo ao IAT, no CRISP, alguma coisa em torno de 120 horas de encontros e 200 horas de pesquisas de campo realizadas aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa pesquisa, a união dos grupos, né, se deu um pouco em torno de uma problemática que a gente já vem estudando há algum tempo, a questão da juventude, da violência da juventude. No Brasil, aqui, só para a gente dar um panorama, para ver do que eu estou falando aqui, a gente tem alguma coisa em torno de 437 mil homicídios no mundo. 4% desses homicídios acontecem em apenas 25 cidades brasileiras. Então, 25 cidades brasileiras correspondem a 4% das mortes no mundo. Isso, né, já é objeto de estudo nosso, mas particularmente com respeito a esse grupo específico aqui, jovens de 15 a 25 anos, homens pretos e pardos, moradores aglomerados urbanos. Então a questão que a gente da pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui, são resultados dessa pesquisa, e uma contribuição teórica e metodológica que a gente conseguiu alcançar ao longo desse período. Primeiro, entender a maior parte das perguntas, das pesquisas, das teorias, sempre tentavam traçar os correlatos empíricos de por que esses jovens eram vítimas ou autores de crime. O que nós tentamos reconstruir aqui foi tentar remontar o que a gente chamou de trajetória delinquencial, ou seja, quais são os caminhos, os percursos que os jovens acabam assumindo a ponto de se tornar vítima ou autores de crime, particularmente autores, né? E nesse sentido, eu sempre digo o seguinte: o jovem, né, o adolescente, a pessoa não acorda e fala assim, hoje eu vou cometer crime, acorda, hoje eu vou me tornar criminoso. Existe um percurso que ele segue, e é isso que a gente estava tentando entender e que nós buscamos fazer ao longo dessa pesquisa. Basicamente, né, trabalhar uma nova abordagem teórica que pudesse contribuir já para um conjunto de teorias, tanto da sociologia quanto da psicanálise. Eu não vou falar muito da psicanálise aqui, foi um grande aprendizado para mim, mas não vou me arriscar de maneira alguma em dar nenhuma, posso falar alguma coisa não correta aqui. Então eu prefiro ficar mais na parte da criminologia, que é onde a gente mais nós buscamos atuar, principalmente e originalmente, né, o ponto central da pesquisa. Então o que aconteceu foi o seguinte, né, a maior parte dos estudos, se a gente remontasse, são estudos que partem geralmente de estudos de criminosos, né? Esses estudos, de uma maneira geral, fazem o seguinte: se eles começam a estudar criminosos, eles sempre vão encontrar, na maior parte das vezes, se eles fizerem um levantamento, um adolescente criminoso, desviante, em conflito com a lei. O que a gente buscou fazer foi inverter um pouco essa lógica e tentar entender a trajetória que diversos adolescentes assumem e por que alguns desses assumem trajetórias criminais, ao passo que a grande maioria não entra na criminalidade. Ou seja, quais são os fatores que explicam essa trajetória de jovens, né? Então a pesquisa ela tentou trazer elementos da sociologia, da criminologia, da psicanálise e baseou fundamentalmente na ideia de custo de vida e vulnerabilidade. Ou seja, quais são os caminhos que alguns jovens situados em lugares ou territórios de vulnerabilidade acabam se envolvendo com o sistema socioeducativo. A gente trabalhou com uma amostra de jovens que passaram pelo sistema socioeducativo para entender fundamentalmente a entrada e a permanência desses jovens no crime, diria assim, né? E algumas questões, então, que nortearam nossa pesquisa foi, primeiro, como se desenvolveram, se relacionam as trajetórias dos jovens, biográfica, infracional, fundamentalmente a trajetória familiar,
né, na socialização da família, depois com pares, amigos, abandono escolar e depois, por fim, uma trajetória infracional. A combinação dos diferentes eventos, que a gente chamou de turning points, né, eventos significativos, que de uma certa maneira acontecem na vida dos indivíduos. Esses eventos muitas vezes não são esperados, não são calculados por eles, mas acabam acontecendo e afetando toda a sua trajetória. Fatores de risco, por exemplo, violência familiar, transmissão da violência de família, né? E, por fim, a ideia da trajetória institucional. Pergunta também que a gente queria tentar compreender um pouco em que medida que o próprio sistema socioeducativo pode servir como um elemento de rompimento ou de terminação da trajetória infracional. Isso é bem complicado, bem complexo, porque, como eu vou mostrar nos dados para vocês aqui, o adolescente acaba passando pelo sistema socioeducativo. Esse sistema ele existe em quase todos os estados brasileiros, e ele acaba sendo, na verdade, uma prévia do que vai ser o sistema adulto. Ou seja, não tem muitos efeitos preventivos, digamos assim. Mas não por causa do próprio sistema socioeducativo. O que a gente está mostrando é porque o jovem, quando chega ali, ele já vem com uma trajetória delinquencial. Então o sistema é bom, ele existe, mas ele não consegue barrar a trajetória que já foi construída por esse adolescente. Bom, o que nós fizemos então, só para ilustrar aqui, né, foi tentar analisar, levantar, questionar e pesquisar diversos acontecimentos ou fatores que aconteceram nessas etapas da vida dos adolescentes, na infância, adolescência, jovem, adulto, porque alguns estavam com quase 18 anos, e em que medida que diversas dimensões, diversas categorias estavam envolvidas na sua trajetória. Por exemplo, família, comunidade, trabalho, lazer, e isso na medida em que ele vai ganhando mais autonomia, né, ficando mais velho, isso vai aumentando esse núcleo, essa rede vai se expandindo. De uma certa maneira, aqueles que estão envolvidos na criminalidade, o que a gente observou é que eles vão traçando, eles vão cada vez mais se envolvendo mais com essa dimensão. Bom, do ponto de vista então teórico, o que a gente focou foi nos eventos, ou tentamos levantar quais são os principais eventos, os fatores e a interação desses fatores que explicariam o início dessa trajetória, né, do âmbito familiar, comunitário, escolar, abandono escolar, por exemplo, e seu impacto, então, na entrada e persistência dos jovens. Do ponto de vista metodológico, o que nós fizemos foi uma abordagem mais quantitativa, fizemos um grande levantamento de dados oficiais do sistema socioeducativo de 375 jovens. Você tinha informações que puderam ser trabalhadas para caracterizar o perfil desses adolescentes, e depois uma etapa mais complexa e bem desafiadora, que a gente não ficamos abaixo do esperado, que foi a busca ativa desses jovens. Essa foi a parte mais complexa, porque nós tivemos que buscar onde estavam esses jovens, tentar um primeiro contato com eles e depois fazer toda uma tentativa de entrevistas, o que a gente chamou de narrativas, para tentar saber o que eles estavam fazendo, o que aconteceu na vida deles. Então isso foi muito complexo, muito difícil. Nós só conseguimos encontrar 8 desses, encontramos muitos, mas a maioria não quis participar da pesquisa. Então só apenas 8 adolescentes aceitaram narrar, contar a sua história. E a partir desses 8 eu tirei um extrato de apenas um para a gente poder mostrar para vocês. Então a pesquisa como um todo, né, ao longo desse período, a gente trabalhou na parte da sociologia mais com os equipamentos mais oficiais, o PIA, os mapas de onde estavam os jovens. Na psicanálise a gente trouxe a ideia de uma narrativa, montamos, estruturamos um questionário e tentamos reconstruir então a história de vida desses adolescentes. Esse foi o que a gente chamou de dispositivo analítico transdisciplinar, né? A gente tentou o tempo inteiro abordar os nossos conceitos ou incorporar os nossos conceitos nesse exercício transdisciplinar. Os jovens, adolescentes, então, só um perfil, quem foi a população que a gente começou a trabalhar, né? 85% nasceu entre 96 e 2000, eram adolescentes bem jovens, tinham menos de 15 anos no primeiro momento que a gente coletou esses dados. A maioria homem, reside apenas com a mãe, isso é um outro elemento importante, pretos ou pardos, o nível de escolaridade muito baixo dos seus pais, renda baixa, e estavam em situação de defasagem escolar. Esse era um outro elemento que a gente observou ao longo desse período.
Do ponto de vista infracional, a grande maioria, adolescentes que tinham cometido os crimes de roubo e furto e tráfico, e uma proporção significativa, quase 40%, já tinham reentrado no sistema socioeducativo. Eles entravam e saíam, recebiam diversos tipos de medida, internação semi-liberdade. Então isso a gente observava que havia um trânsito muito grande desses adolescentes no sistema. Ao remontar onde estavam esses jovens, né, a gente já encontrou uma situação seguinte, porque essa primeira parte desses dados foi coletada em 2015, 2016, e agora com essa pesquisa a gente foi atrás para saber qual era a situação deles. O que a gente encontrou, quase 5% já estavam mortos, isso apenas com registros oficiais da Polícia Militar. Muito provavelmente esse número é um pouco maior se a gente fosse trabalhar com os dados da saúde, que a gente não teve acesso. 18% estavam presos, 77% em liberdade. E através, então, dessa população em liberdade, é que a gente foi tentar reconstituir a sua trajetória através desses elementos. O que a gente procurou, então, reconstruir eram os eventos que aconteceram ao longo da família, comunidade, instituições, né, no próprio sistema socioeducativo, abordando fundamentalmente a ideia da infância e da sua adolescência e esse jovem como um jovem adulto, né? E o ponto central aqui foi tentar captar, através da narrativa deles, o que a gente chamou de turning points, né? Os fatores fundamentais que mudaram, de uma certa maneira, a sua trajetória. Bom, e aqui eu trago já alguns resultados da pesquisa, que o que nós fizemos aqui foi pegar um caso exemplar aqui de um adolescente que, usando a categoria aqui da psicanálise, né, ele tinha uma fala que era muito recorrente, então ele tinha um discurso, um ponto gravitacional que ele sempre voltava em torno dele e tentava justificar. E foi a partir desse ponto gravitacional que a gente encontrou várias possibilidades de captar essas dimensões e fazer esse tratamento transdisciplinar. Então, a fala deles ficava sempre em torno então, desse querendo ou não. O tempo inteiro, na narrativa, na escuta desse adolescente, ele começava a frase assim: querendo ou não, eu sou de uma família de origem tal. Querendo ou não, eu convivi com a violência. E aí, a partir desse conjunto, né, desse ponto gravitacional, um conceito que eles trabalharam muito, a parte da psicologia, a gente encontrou vários elementos que podem nos ajudar a repensar e refletir sobre essa trajetória que começa muito cedo. Então, por exemplo, o ponto central aqui do querendo ou não nesse primeiro momento é a ideia de vidas ligadas, né, como que ele estava conectado a outros jovens nas mesmas situações no território de alta vulnerabilidade. Então, todos nós somos jovens, querendo ou não. Ele começou, por exemplo, a usar cigarro, fumar cigarro aos 7 anos, maconha 8, álcool aos 14, cocaína aos 15, loló aos 16. Então, isso tudo, como a gente vê, é narrado e registrado como um elemento da sua trajetória, né, da sua construção da sua trajetória. Querendo ou não, o jovem ele comete um ato infracional com os outros, né, ele está no embalo. Então, veja só o elemento da ideia de ligação com outros pares na mesma situação. O contexto geográfico é outro elemento que apareceu muito forte na pesquisa, né, a ideia de que em alguns territórios do ambiente de vulnerabilidade, a relação também é muito conflitiva entre adolescente e polícia. Então, eles relataram muito esse outro elemento, que também se torna um turning point muito significativo, do ponto de vista de rotular, de estigmatizar o jovem, e de uma violência institucional por parte, no caso da polícia, como é relatado por eles. A ideia, por exemplo, de uma transmissão e reprodução da violência, né? Mais uma vez, ele volta aos pontos centrais do querendo ou não e relata, por exemplo, a morte da irmã, a morte do irmão, como que isso abala a vida dele, como que isso marca. Então, a morte também como elemento central, presente, uma violência que estava sendo reproduzida e era reproduzida por ele, dado que uma vez que ele entrava nesse ciclo de violência, essa trajetória quase que tinha que ser, era inevitável, ele tinha que dar continuidade a ele. É como se fosse um elemento de retaliação, ou seja, eu estou envolvido com a violência, eu cometo um crime e eu sou obrigado agora a dar continuidade nisso, senão eu me torno uma vítima também potencial. A ideia, e um outro elemento que aí começa a apontar como que o próprio sistema socioeducativo traz para esse jovem alguns elementos, alguns apontamentos da agência, né, do poder de decisão dele. No final das contas ele coloca, né, querendo ou não, eu estou lá e aí eu fico me perguntando, por que eu estou fazendo isso? Os psicólogos ajudam a pensar um pouco sobre isso. Então, algumas oficinas que são oferecidas
no sistema socioeducativo acabam ajudando ele a repensar a possibilidade de interrupção, né, ou terminação dessa trajetória criminal ou delinquencial, né. Então ele coloca também, querendo ou não, você pode decidir mudar, muito embora você já tenha envolvido numa situação muito complexa. Outro elemento que ele deixa muito claro, a ideia de um movimento muito pendular entre estar envolvido com a criminalidade e sair dessa criminalidade. Esse já começa a ser uma outra etapa, um outro cenário que aparece dentro do sistema socioeducativo. Os próprios técnicos, os psicólogos começam a ajudar os jovens a repensarem em que medida que ele poderia tomar decisões e alterar essa trajetória, ou interromper essa trajetória. Então, muitas vezes, a fala da psicóloga ele faz pensar se de fato vale a pena vingar. Você vai escutando isso, será que vale a pena matar a pessoa? Matar vai trazer a pessoa de volta. Então, ele vai refletindo sobre esses elementos, que são elementos importantes para repensar o papel do sistema socioeducativo, dado que esses adolescentes já estão muito envolvidos nessa trajetória. Outro elemento que aparece, né, a ideia de paternidade, casamento, no caso dele aqui, o caso da namorada. A namorada ajuda, ela traz um elemento de confiança. A gente começou a observar pelos outros casos também que você tem situações, o trabalho, como foi colocado a ideia da economia, a gente sempre pensou sobre isso, né? A economia pode ser um elemento muito importante para absorver esses jovens e interromper essa trajetória, mas também, por exemplo, paternidade e outras situações são muito importantes. Então ele traz isso do ponto de vista da confiança. E por fim, a ideia da desistência, se vale a pena ou não. Ou será que existe essa desistência? Esse foi o grande elemento que a gente ainda está refletindo. Então, a nossa pesquisa também quer investigar um pouco mais, quer acompanhar um pouco mais esses jovens. O nosso objetivo também é tentar dar continuidade, encontrar mais os jovens, remontar, reconstruir essas trajetórias, para tentar responder a seguinte pergunta: será que é possível falar em uma certa desistência, apesar de tudo, apesar de passar pelo sistema socioeducativo? A gente consegue falar sobre isso? Bom, não sei. A gente pode apostar em alguns elementos como maturidade, família, paternidade, trabalho, mas muitos deles já estão na trajetória em que esses elementos protetivos não vão alcançá-lo. Por exemplo, dos 375 jovens que a gente começou a pesquisa, como eu falei para vocês, 8 a gente conseguiu entrevistar, mas os 375 a gente tinha o nome do jovem, o nome da mãe e o nome do pai. Nós buscamos no sistema da polícia, apenas no sistema da polícia, informações se esses jovens, depois de 18 anos, apareceram de alguma maneira. E o que a gente encontra? 119 tiveram alguma passagem, pelo menos uma passagem pela polícia. Quase 34% dos jovens, teve alguns que teve 60%. Né? Um jovem ali, 60 passagens pela polícia, depois de passar pelo sistema socioeducativo. 34% roubo, tráfico e furto, ou seja, uma reprodução do que já tinha sido observado. E desses jovens, a gente já encontrou ainda no sistema da polícia 2 vítimas de homicídio e 3 autores de homicídio consumado, 17 anos e 2 de 16 anos. Você tem, na verdade, que a gente tem refletido sobre isso, que o sistema socioeducativo acaba sendo simplesmente uma passagem do sistema adolescente jovem para o sistema adulto, do ponto de vista prisional. O que a gente então está tentando, já estou finalizando aqui, o que a gente trouxe, que a pesquisa permitiu refletir um pouco mais, é um pouco essa ideia de conjunto de interação, aspectos que estão envolvidos no processo de entrada e saída da criminalidade, tanto em termos micro quanto macro. Então, por exemplo, a ideia de você compreender o sistema socioeducativo, conseguir, e não só o sistema socioeducativo, mas todos os outros, uma rede de sistema, conseguir levantar e recompor a história desse sujeito, desse indivíduo. Em que medida que diversos entes podem atuar de forma protetiva, inclusive antecipando essa continuidade da trajetória criminal. Do ponto de vista macro, a ideia do ambiente, né, os lugares, o território onde ele está inserido, as redes que ele estabelece nesses territórios, a fragilidade das instituições presentes nesses territórios, capaz de prevenir a incidência e, por outro lado, acaba impulsionando, por exemplo, a ideia da presença de gangues, redes de tráfico de drogas, que acaba impulsionando, levando, produzindo os jovens para essa situação. É importante a gente localizar os eventos, isso foi um outro elemento importante. Descobrimos a ideia de reprodução da violência familiar, a ideia de abandono familiar,
o papel frágil da escola em conseguir manter alguns jovens na sua trajetória educacional, o que acabava inviabilizando sua continuidade e conduzindo ele a essa trajetória de crime. E um outro elemento importante, que eu acho que diz respeito mais à psicanálise, que é a ideia da análise subjetiva de cada sujeito, de cada elemento, e como cada um sempre traz consigo um ponto de confluência, ou seja, ele sempre repete determinado fator, evento que aconteceu na vida dele, e a partir desse fator ele vai construindo toda a sua justificativa, sua trajetória criminal. E aí algumas questões que a gente levantou com a pesquisa como um todo, né? Então, ou seja, primeiro, como atuar precocemente de maneira protetiva nos grupos de jovens e adolescentes em risco? Esse é um elemento central. Muitas vezes as políticas públicas já recebem, já pegam esse jovem envolvido com uma trajetória já muito mais consolidada, e ele tem pouca capacidade de interrupção dessa trajetória. Daí a importância de tentar atuar precocemente. A extensão na qual a reprodução da violência explica da delinquência de par, ou seja, violência doméstica, violência em casa, acaba reproduzindo a violência que ele vai expandir na rua, né? E como e quais os fatores tornam a experiência institucional um elemento de desistência. Esse é o grande desafio que a gente ainda quer estudar um pouco mais. Em que medida que a sua experiência no sistema socioeducativo pode atuar de forma preventiva e não simplesmente servir como uma passagem para a criminalidade adulta. Não que o sistema, mais uma vez, não que o sistema educativo seja ruim, mas que, de certa maneira, ele não consegue trazer todos os elementos protetivos de inflexão dessa trajetória. Bom, é isso. Queria agradecer o IEAT. Obrigado a todos.